Olá, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Eu sou a pastora Amanda Pereira e hoje eu venho nessa noite trazer uma palavra que vai fortalecer os nossos corações. E hoje eu quero trazer uma mensagem que vai mudar a sua vida e o seu modo de se relacionar com Deus através do jejum. Vamos falar sobre jejum. A Bíblia nos diz que o jejum, ele fortalece o nosso espírito contra as coisas da carne, além de te preparar para uma batalha espiritual. Ei, você sabe que o cristão, ele precisa jejuar, mas talvez você, por ter tantas dúvidas sobre esse assunto, você acaba não jejuando. Então hoje nós iremos falar sobre o jejum, por quantos dias você deve jejuar, qual alimento você pode comer, se você pode beber água ou não, se você pode fazer por alguma causa específica ou não. Hoje nós iremos responder, eu vou te responder sobre o jejum. Mas antes disso, não se esqueça de compartilhar com outras mulheres, com outras pessoas, para que essa palavra também venha edificar o seu coração. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. E hoje irei falar tudo a respeito de jejum. A primeira coisa que nós vamos ver, o que é o jejum? Jejum é uma abstinência de alimentos por um determinado tempo, com o propósito de você intensificar a sua busca por mais da presença do Senhor, da presença de Deus. E é importante que o jejum não é simplesmente ficar sem comer. Isso é uma dieta, isso é uma greve de fome, mas o jejum não. É uma decisão de você deixar os desejos da carne em segundo plano, para você fortalecer o teu espírito através da oração e da palavra do Senhor. Amém? Porque tem muitas pessoas que acham que o jejum é feito só porque é muitos religiosos, ou só para os pastores, ou por líderes. Não. Mas, na verdade, todo cristão deve fazer o jejum. Por quê? Porque quando nós eliminamos a alimentação por algumas horas ou por algum dia, a gente se desliga das coisas da terra e ficamos mais sensíveis às coisas de Deus. E muitas pessoas já me perguntaram, pastora, mas por que eu devo jejuar? Qual o sentido de fazer um jejum? A primeira coisa que você deve saber é que o jejum não vai mudar Deus. O jejum não vai fazer com que Deus seja mais bondoso, seja mais misericordioso, que Deus vai te amar mais por causa do jejum. Não. O jejum vai mudar você. O jejum vai mudar o seu coração. Ele vai fortalecer a tua fé e conscientemente você vai se aproximar diante do Senhor, diante de Deus. E além disso, a Bíblia diz que o jejum pode ter outros propósitos. Vou te dar alguns exemplos desse propósito. No Antigo Testamento, as pessoas deixavam de se alimentar para interceder por outras pessoas, ou porque elas estavam também demonstrando algum sentimento, buscando proteção, cura. E já no Novo Testamento, nós vemos o exemplo do próprio Jesus, quando ele fez um jejum para se preparar para aqueles desafios qual ele ia enfrentar no seu ministério. E também está escrito que os primeiros cristãos, eles jejuavam quando eles iam tomar decisões importantes para pregar a palavra de Deus com ousadia, para ter mais autoridade espiritual. Olha só como é importante o jejum. Então você pode fazer o jejum sim, por uma causa impossível que você está passando, por uma pessoa que está passando necessidade, um enfermo na sua família, para Deus às vezes abrir uma porta de emprego. Sim, isso tudo é importante. Por quê? Porque Deus, ele está vendo a intenção do seu coração. E outra dúvida muito comum, como fazer o jejum? Muitas pessoas elas têm problema de saúde, têm fraqueza física, então elas ficam com dúvida. Será que eu devo fazer o jejum ou não? Ou seja, essas pessoas escolhem se alimentar pouco, comer menos que o normal. E mesmo que não tenha nenhum exemplo na vida sobre esse tipo de jejum, nós não podemos dizer que esse jejum não tem valor. Por quê? Porque Deus ele vê a capacidade e a intenção do coração de cada pessoa. E também tem um outro tipo de jejum que é abrir mão de certos alimentos que você gosta. Até mesmo coisas que estão te atrapalhando na caminhada com Deus. Como o quê? Como a internet, como a televisão. Eu também não acho isso errado. Afinal de contas, você está fazendo isso com o propósito de se aproximar de Deus. E também tem o jejum de Daniel, que é um jejum muito comum. Muitas pessoas me perguntam sobre esse jejum. E a Bíblia diz que Daniel e seus amigos fizeram um jejum que por 21 dias eles só comeram legumes e beberam água. Então, e eles fizeram isso porque eles não queriam se contaminar com as comidas do rei. Por quê?
porque aquele rei era um rei idólatra. Então as pessoas que geralmente fazem o jejum de Daniel, geralmente eles não comem carne, nem doce, nem pão. Comem só frutas, legumes e bebem água durante 21 dias. Então esses 3 tipos de jejum que eu citei são chamados de jejuns parciais. Mas também existe o jejum normal, que é onde a pessoa abre mão de todo tipo de alimento e só bebe água por um certo período. Esse provavelmente foi o jejum que Jesus fez durante 40 dias que ele esteve no deserto. Isso quer dizer então que Jesus bebeu água? Pode ser que sim, porque a Bíblia não fala se Jesus ficou sem beber por esses 40 dias ou se ele simplesmente sentiu sede durante esses 40 dias. Então, conseguimos entender? E o que acontece? Será que simplesmente ele sentiu sede durante aquele tempo? Depois você lê na sua Bíblia, em Mateus capítulo 4. E também temos um jejum total, que é onde a pessoa fica sem comer nada e também sem beber água. Não recomendo muito. Por quê? Porque o nosso corpo ele precisa de água para fazer os nossos rins funcionar normalmente. E eu já ouvi muitos médicos falar o quanto isso é perigoso. E na Bíblia há pouquíssimos casos desse tipo de jejum. E eles duraram, em média, 3 dias. Que era no caso de Esther, no caso de Paulo. E talvez você me pergunte, pastora, mas Moisés jejuou por 40 dias. Ele não comeu e não bebeu? Mas você deve se lembrar que aquela era uma ocasião especial. Moisés estava repleto da glória de Deus. Ele estava debaixo do mover de Deus. Senão ele não ia suportar. Então a Bíblia não tem uma regra definida. Por isso que você é livre para escolher o tipo de jejum que você quer fazer. E há muitas pessoas que fazem jejum de um dia. Outras pessoas fazem apenas de 12 horas. Isso depende do quanto você aguenta. Sem você ficar se sacrificando muito. E o que acontece? É muito importante você entender que não é uma barganha com Deus. Jejum não é você fazer uma troca com Deus, como se Deus ele fosse obrigado a te abençoar, como se ele fosse obrigado a responder essas orações. E eu vejo que muitas pessoas ficam com essa ideia na cabeça. Ah, eu fiz jejum por um dia, eu fiz jejum de uma semana, fiquei subindo no monte e Deus não me respondeu. Será por quê, pastora? Ei, você tem que entender que existe um tempo de Deus. Existe uma maneira de Deus que às vezes é muito diferente da nossa maneira. Porque a Bíblia diz que os caminhos do Senhor é muito mais elevados que o nosso. Então, se Deus ele for te dar algo para te prejudicar, Ele não vai fazer isso. E desde o primeiro dia que você orou, Ele já ouviu a sua oração. Ele já recebeu. Então, descansa o teu coração. Porque você pode ter certeza que você fez algo que Deus se agradou. E Deus, no tempo certo, Ele vai te abençoar. Amém? E na Bíblia diz, no livro de Daniel, capítulo 10, diz que o Senhor apareceu para Daniel e disse, Daniel, desde o primeiro dia que você passou a se humilhar na minha presença, foram ouvidas as suas orações. Então não pense que o seu jejum tem sido em vão. Eu já fiz muitos jejuns. Tem pessoas que têm mais facilidade que as outras, mas um jejum que foi muito marcante para mim foi um jejum que eu fiz de 3 dias no monte. E eu fiquei nesses 3 dias buscando ao Senhor. Fiquei 3 dias buscando o Senhor. E o Senhor, sim, Ele me abençoou. Não me abençoou assim no mesmo dia, na mesma hora. Mas com o tempo eu consegui aquela resposta do Senhor. Amém? Então, o que eu quero dizer? Isso é o jejum. É essa palavra que eu quero deixar nessa noite sobre o jejum aos nossos corações, ao teu coração. Espero que eu tenha te respondido bem, conseguido expressar bem, que vocês consigam entender um pouquinho sobre o jejum. Amém? E eu deixo um abraço para todos. A paz do Senhor Jesus, da pastora Amanda. E compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Vai até meu YouTube, eu tenho YouTube, coloco os vídeos lá. Compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também possam buscar um pouco da presença de Deus e entender um pouquinho da palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus para todos.